Olá, meus amados irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que está escrito aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 15. Os versículos anterior ao versículo 9, a partir do versículo 5, no caso aqui em Mateus capítulo 6, vai relatar a respeito da oração. Jesus está ali no Sermão da Montanha, advertindo a todas as pessoas que estavam presentes naquele dia, naquele lugar, para falar de muitos assuntos. Mas dentro desses versículos que nós vamos meditar, especificamente a respeito da oração. Por quê? Porque eu creio que Jesus vivia a pregar a palavra do Senhor, mas também Jesus estava observando como estava o comportamento espiritual de muitas pessoas, principalmente daqueles que eram sacerdotes daquela época, né, que viviam mais ali para a obra de Deus, para o templo. E Jesus Cristo, nesta observação, viu que a atitude daqueles homens a respeito da oração era algo mais exterior. Não era algo no seu interior, ou seja, era algo apenas para mostrar às outras pessoas que eles oravam, que eles jejuavam, que eles obedeciam à palavra de Deus, né? Mas tudo isso era uma demonstração externa, não era verdadeiro, não era puro, né? Realmente um trabalhar de dentro para fora. Então, Jesus, ele é o Deus que sonda as nossas vidas, ele conhece quem somos nós, ele sabe se a nossa ação, a nossa intenção, ela é verdadeira ou ela é má. O Senhor nosso Deus, ele conhece. E por conta disso, Jesus Cristo, ele estava naquele dia advertindo as pessoas, né? E hoje ele também nos adverte acerca disso. Que venhamos a estar na presença do Senhor e a orar de forma verdadeira. Por quê? Porque nós temos um Deus lá no céu que está nos vendo. E Ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas perante a face do Senhor. Então eu não posso tentar, diante da presença de Deus, querer esconder algo de Deus ou querer transparecer para as pessoas aquilo que eu não sou de verdade. Né? Por isso que o Senhor diz para as nossas vidas que quando a gente vem a orar, venhamos entrar dentro do nosso quarto, venhamos fechar nossa porta e falar secretamente, ou seja, né, é algo íntimo com Deus. Por quê? Porque lá no teu quarto não vai ter holofotes, lá no teu quarto não vai ter ninguém te olhando a não ser o próprio Deus, né? E nós precisamos aprender a ter essa intimidade com o Senhor, verdadeira com Deus, esse relacionamento, para que dentro do nosso coração não venha cogitar algo terrível chamado orgulho, arrogância, prepotência espiritual, no sentido de que eu faço bem, eu oro bem, eu prego bem, eu faço isso dentro da igreja bem, melhor do que o fulano, melhor do que o cicrano, né? Entendemos uma coisa, que nós não estamos nos apresentando a homens, nós estamos fazendo a obra de Deus, né? E o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Então eu não preciso fazer as coisas para me aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Quem tem que aparecer na minha vida é a presença de Deus, não sou eu, né? As pessoas chegaram para João Batista falando a respeito de Jesus, né? Porque ele estava operando, porque ele estava fazendo, porque ele estava acontecendo dentro da obra e do ministério que Deus chamou ele para exercer. João Batista olha para aqueles que vieram falar a respeito de Jesus para ele e diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu sei qual é o meu papel foi de preparar o caminho para ele vir. Ele veio, agora ele está fazendo o papel dele, o meu papel é só esse. Ou seja, cada um de nós temos algo diante da presença do Senhor em particular, né? No geral,
todos nós venhamos pregar a palavra. Mas existem situações na nossa vida que o Senhor nos chamou para um propósito específico. E eu não tenho que ficar me comparando a A, B ou C. Você é instrumento nas mãos de Deus. Se a gente for olhar para os instrumentos dentro da igreja, cada um deles tem sua função, tem sua finalidade. A bateria não faz a mesma coisa, né, que o violão. O violão não faz a mesma coisa do que outro instrumento, né? Então, cada um tem sua finalidade. Assim como você e eu somos instrumentos na mão do Senhor. E Ele usa da forma que Ele quer. Então, nada dentro da obra de Deus é para nossa glória. É tudo para a glória de Deus. É tudo para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. É necessário que Ele cresça e não nós. Então, os fariseus daquela época faziam as coisas para aparecerem, para mostrar para os outros que eles eram espirituais. Nós não precisamos provar nada da nossa vida para ninguém. Nós precisamos ter uma vida reta diante da presença do Senhor, diante daquele que um dia nós vamos tratar a nossa vida com Ele, prestar contas de todas as nossas ações, seja elas boas ou más. Então, no versículo 9, Jesus Cristo ele vai dar um modelo de oração. Ele não está falando aqui que você tem que seguir exatamente as palavras que Ele falou, mas Ele está dando à nossa vida um modelo para que nós possamos entender como que nós devemos chegar diante de Deus. Amém? Então, aqui no versículo 9, ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Quando nós nos apresentamos diante do Senhor em oração, a primeira coisa que nós precisamos fazer, segundo aquilo que Jesus está nos ensinando, é louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Reconhecer que Ele está no céu, que Ele é santo, que Ele é soberano, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é extraordinário. E que nós estamos aqui sobre a terra. Nós somos pecadores, nós somos falhos e nós precisamos na oração reconhecer e enaltecer a senhoria e a majestade do Deus a qual nós servimos. A oração também é um momento de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Muitas das vezes a gente olha para a oração somente para pedir. Ela tem sim a parte da petição, mas nós precisamos aprender que a oração também é o momento de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, prestarmos culto ao nosso Deus através das palavras verdadeiras que saem da nossa boca. Então a palavra de Deus continua dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, né? Aqui a gente vai entender duas coisas. Venha o teu reino, né? Significa que seja feita a vontade de Deus em relação à presença dele em nossa vida. Que venha a presença dele em nós. Que esteja a presença dele viva dentro de nós. Assim também como podemos entender que venha o teu reino como aquele grande dia a qual nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque essa também tem que ser a nossa alegria. A nossa alegria de que vivemos aqui na terra, né? Louvando, glorificando o nome do nosso Deus e Ele estando conosco todos os dias. Mas assim também precisamos entender que nós temos um propósito, um fundamento em toda essa carreira que nós estamos percorrendo aqui na terra. Qual? Aqui vamos morar no céu. Vamos um dia ter um encontro com o Senhor e veremos Ele como Ele é face a face, diz a palavra de Deus, né? Então que Ele venha, tanto Ele venha para nos buscar, como o reino dele esteja envolvido no nosso meio. E aí ele diz: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Isso é muito importante, né? A gente entender que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, e que ela precisa ser exercida muito mais do que a nossa vontade.
que seja a vontade dele, não a nossa. Por quê? Porque Deus vê além daquilo que nós vemos. A gente só enxerga o que está diante da nossa vista. Mais do que isso, não. E o nosso Deus, ele vê além daquilo que os nossos olhos podem ver. Então, que seja feita a vontade dele. Por quê? Porque ele sabe mais. Nós não sabemos de nada. Às vezes nós chegamos diante do altar para orar, para buscar a face do Senhor, para pedirmos coisas. E muitas das vezes aquela coisa não é tão boa para a nossa vida, mas nós achamos que é. Porque nós olhamos somente o momento, a hora, a necessidade. Mas o Senhor vê mais e muitas das vezes o Senhor não nos responde porque Ele sabe que aquilo não é bom para a nossa vida. Por quê? Porque Deus tem reservado para a nossa vida algo melhor e superior daquilo que nós imaginamos para nós mesmos. Então, por isso que nós precisamos pedir que seja feita a vontade dEle, porque Ele vai saber o que é bom, o que é perfeito, o que é agradável para as nossas vidas. Então, que nós possamos aprender que a vontade do Senhor, ela tem que ser feita na nossa vida muito mais do que a nossa. E quando que nós entendemos isso? Quando nós nos tornamos maduros diante de Deus. E quando que nós amadurecemos diante do Senhor? Quando nós o buscamos, quando nós lemos a palavra, quando nós gastamos tempo com o nosso Deus, em comunhão com Ele, que nós vamos aprender a respeito dele mesmo, de quem é Ele, de quem somos nós de fato. Tudo isso está no momento que nós dedicamos ao Senhor. Nós vamos aprender mais sobre o Deus que nós servimos, né? E as experiências que o Senhor nos permite viver, nos faz amadurecer, para entender que a vontade dele é melhor do que a nossa. Porque quando nós nos tornamos filhos maduros, nós deixamos de ser meninos na fé. Por quê? Porque o menino, ele vê um brinquedo, ele quer porque quer aquele brinquedo, né? E ele faz birra, ele cai no chão, e ele chora, e ele faz de tudo para conseguir aquele brinquedo. Às vezes o pai até dá, né? Para ele parar de tanto perturbar. Mas não era fundamental para aquele momento, sabe? Então, muitas das vezes, o Senhor, nosso Deus, Ele permite situações na nossa vida para que nós venhamos crescer, para parar de sermos meninos na fé, de ficar fazendo birra, confusão por qualquer coisa, sendo que o Senhor tem separado para a nossa vida algo grande e extraordinário, né? E às vezes a gente perde a nossa bênção, vamos se dizer assim. Por quê? Porque a gente tenta colocar a carroça na frente dos bois, né? Sendo que não é assim, a gente quer inverter a situação, né? Então, a palavra de Deus ainda continua dizendo: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O filho maduro, o que é que ele vai entender? Que ele é dependente de Deus. Na oração, Jesus ensina que nós temos que pedir o nosso pão diário ao Senhor, né? O nosso alimento diário, tanto o nosso alimento espiritual como o nosso alimento material, como em tudo na nossa vida, né? Aquilo que supre as nossas necessidades, né? Nós podemos pedir a Deus e Deus vai nos sustentar. Ele sustenta os passarinhos, né? Ele cuida da erva do campo, muito mais ele vai cuidar de mim e de você, que somos preciosos e fomos criados à imagem e semelhança dele. Ele está cuidando de cada um de nós, né? Então isso é fundamental também na oração. Aprender que nós somos sustentados e supridos pelo nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é muito importante, né? O perdão é algo que nos cura, nos liberta, que transforma, que muda a nossa história, né? Então não deixe que a raiz do mal perpetue por muito tempo dentro do seu coração. Mas decida hoje arrancar esse mal do seu coração, se porventura tem, né? Reconcilia-te com o teu irmão, para que o nosso Pai, ele também possa nos perdoar. Porque o versículo 12 diz que perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, aquele que pede perdão a Deus, significa que ele já está muito bem com o seu próximo, não é verdade?
Então, o versículo 13 diz: e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, a gente entende que quem nos guarda, quem nos protege, quem nos defende é o nosso Deus. Ele é que dá a nós livramento para que ele venha nos ajudar a nos desviarmos do mal para obedecer a sua voz. Mas eu quero voltar de novo aqui no perdão. Versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ou seja, primeiro eu preciso acertar aqui na terra com aquele que eu não estou em paz com ele ou ele não está em paz comigo, para que eu obtenha a misericórdia e o favor de Deus sobre a minha vida. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos não perdoará as vossas ofensas, né? Então, nós precisamos entender que para nós obtermos o perdão de Deus, nós precisamos aprender a perdoar. Primeiro, nós trabalhamos aqui na terra em reconciliar com o nosso irmão, para que do céu Deus possa trazer o perdão sobre a nossa vida. Eu tenho a impressão de que eu li esse versículo errado, então vou ler novamente. Versículo 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É isso mesmo, né? Então, nosso Deus, ele tem perdão para a nossa vida, ele quer que esteja tudo bem entre nós e ele quer que nós possamos ter uma vida, né, sem mágoa, sem angústia, né, uma vida limpa, uma vida saudável, né, uma vida perfeita na presença de Deus. Irmã Carol, mas isso é possível? É possível, nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Nós vamos ter luta e dificuldade, mas não vai faltar a presença de Deus. Então, por isso que nós precisamos estar bem com o nosso próximo e principalmente para que nós possamos ter o nosso relacionamento puro com o nosso Pai. A Bíblia diz que se nós temos algum problema com o nosso irmão, antes de nós deixarmos a nossa oferta no altar, precisamos reconciliar com ele ou ele conosco, né? Se ele tiver algum problema contra a nossa vida, né? Às vezes você não está nem chateado com ele, mas ele tem alguma coisa contra você ou contra mim. Nós precisamos reconciliar para que nós possamos entregar nossa oferta no altar. Porque senão Deus não vai receber nem a nossa oferta. Então, como é importante, né, ter o perdão. Às vezes nós queremos tanto que o Senhor tenha misericórdia de nossa vida, mas nós não queremos ter misericórdia das pessoas quando nos ofendem. Sendo que nós vivemos pecando, errando, falhando contra o nosso Deus. E o Senhor tem sido bom, misericordioso, tem dado a nós o fôlego de vida, tem dado chance e oportunidade para que a nossa vida seja mudada. Então, se nós queremos o bem de Deus, por que nós também não vamos fazer o bem? A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, ele comete o quê? Pecado. Então, pense nisso. Reflita sobre essa palavra. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus através dessa palavra poderosamente.